Padre, primeiramente, bom dia. Obrigado por aceitar o convite dessa entrevista do nosso projeto Casa de Vó. Primeiramente, eu queria saber como que foi a tua visão de quando você chegou aqui nessa nossa cidade. Como que era Aimorés, como que era a paróquia, como que era a comunidade da cidade? Igual quando eu cheguei aqui em abril de 86, era para substituir um padre da nossa congregação que foi chamado para trabalhar na Europa, né? Aí eu cheguei aqui, vindo de uma paróquia vizinha praticamente, né, Resplendor, para trabalhar aqui. E eu pude perceber que aqui, a Aimorés naquela época, realmente não valorizava muito a importância da Igreja Católica aqui nessa cidade, nesse município. Por isso, a gente procurou visitar muito, indo para as comunidades no interior e tudo a mais, para poder resgatar aquele sentimento que igreja não é só reza, igreja é comunhão, igreja é caminhar juntos em prol da vida para o povo em geral. É engraçado tu falar essa parte aí das comunidades. Quando o senhor chegou aqui na cidade, aquela igrejinha no Córrego da Natividade, lá, indo para São José, ela já existia? Não tinha nada. A igrejinha de São José foi construída no período que eu era pároco aqui. Só tinha Natividade, e até hoje tem a capela antiga lá, né, preservada, né, ao lado nós construímos uma igreja, né, de Natividade, Nossa Senhora da Natividade. Gostaria muito de preservar aquela capela antiga. Por quê? Porque antes de se tornar paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui era Nossa Senhora da Natividade, né? Por causa do córrego, né, que vaza aqui no Rio Doce, né, no Rio, e o córrego Natividade tinha um número grande de habitantes. Né? A minha família é de lá. Mas é. Então, tipo, quando eu era mais novo, eu cheguei a visitar várias vezes lá. E como que foi essa fundação lá? Foram os próprios habitantes ali do Córrego da Natividade? Ou, tipo assim, foi gente daqui para... Não. Naquela época, né, o São José da Natividade eram os moradores que começaram a se reunir aos domingos. Aí, o próprio povo, com incentivo nosso, começou a construir a capela lá, né? Porque também em vista da distância, porque São José, né, fica entre Aimorés e Natividade, né? E é uma distância de 7 a 9 quilômetros. Então, por isso era muito bom para o povo de lá, daquele córrego, porque lá se juntam 3 córregos, né? Para ter um local para oração, para celebração, para se encontrar. Qual foi a data de inauguração dessa... E tem que olhar no livro, eu não guardo na cabeça, não. Mas deve ser na base de uns 25 anos atrás. Além dessa capelinha do Córrego da Natividade, quais outras pequenas capelinhas de comunidades realmente do interior que a paróquia ajudou a fundar para poder... Olhando a todo, quando eu cheguei aqui em Aimorés, em maioria dos lugares, dos córregos e povoados, já tinha uma capela, né? Uma grande maioria. Nós acrescentamos, na época, Vale do Ubá, que fica ao pé da Serra do Alto Capim. Naquela época, e também nós, aqui na cidade, nós começamos também no Sossego, hoje tem uma igreja no Sossego, também
hoje, por último, Betel. Amanhã eu vou celebrar a missa lá, às 5 horas da tarde, lá no alto do Betel. E construímos também a igreja de Santo Antônio da Barra do Manhuaçu, naquela época também. Reformamos várias vezes a igreja, aqui na Matriz também. Inclusive, sempre procurei a preservar a história da nossa igreja Matriz, Nossa Senhora do Carmo. Esse cadeiro, por exemplo, é desde a inauguração. Existe desde a inauguração que aconteceu em 19 de março de 34. Essas cadeiras, inclusive os altares laterais, é tudo peroba. Foram reformados algumas vezes. Os bancos, tudo são bancos originais. Só esses bancos aqui ao lado, aí são bancos novos. Porque, inclusive, o estilo da igreja, sempre procurei valorizar a história, né? Eu não sei se eu posso comentar, mas eu lamentei muito a última reforma da igreja São Sebastião, da igrejinha, que foi modificado totalmente. Você perde a essência Perde a história. Perde a história, a caminhando do povo, né? Em contraste com essa preservação, assim, o senhor acabou de citar que foi inaugurado uma capela ali no bairro do Betel, que é mais recente. Como que é realmente esse contraste entre você instalar uma capela nova numa comunidade que é bem mais carente, bem afastada e não tinha esse costume de vir até aqui no centro? Como que é essa Bom, como disse num momento anterior, o forte da nossa igreja aqui em Aimorés, desde a reforma no Vaticano II, era os grupos de reflexão. Então, lá no Betel, tinha 2 grupos de reflexão. E, como lá não tinha lugar para se reunir, para fazer um encontro, aí conseguimos comprar um terreno mais para baixo, bem mais para baixo, mas aquele terreno, como a gente não tinha muito recurso para construir, aquele terreno foi invadido. Aí conseguimos lá, bem mais para cima, um terreno que precisava de cortar muita terra e fazer um muro de arrimo, né, para poder construir uma capela lá, né? Mas foi a partir dos grupos de reflexão que tinha lá, e até hoje tem lá, né? Quando o senhor veio para a cidade, a sua moradia foi aqui do lado. Aqui na Casa Paroquial. Assim, como que era o aspecto físico, tanto das ruas como aqui do centro, e como que o senhor viu a evolução disso? O calçamento, aqui o pessoal fala que tinha um canteiro central. Como que foi essa mudança de colocar um canteiro central nessa avenida da igreja aqui? Como que foi essa evolução? Do tempo que você chegou? Infelizmente, quando eu cheguei aqui em 86, já tinha acontecido o movimento de saída do nosso povo, principalmente juventude, para Espírito Santo, principalmente Vitória, né? E mais tarde Colatina, e também Rondônia, né? Nos anos 70, 80, saíram do nosso município, saíram 10 mil pessoas. Em 10 anos saíram 10 mil pessoas. Então, em 86, quando eu cheguei, né, realmente a população já tinha diminuído. Às vezes através de movimentos sociais, através de associações, que também ajudei a fundar em vários lugares aqui em Aimorés,
procuramos melhorar o visual de Aimorés, calçamentos, etc, etc. Mas foi difícil, e até hoje é difícil. O que realmente eu achei muito louvável é que a prefeitura construiu a capela mortuária, que realmente foi um excelente projeto para o bem do povo, porque muitas vezes ficava na igreja, de um dia para o outro, ficava na casa de fulano de tal, era entre aspas, uma bagunça. E uma das grandes coisas que eu vejo é a capela mortuária, para o povo se reunir ao redor de um acontecimento, de um falecimento de uma pessoa. E também eu pude perceber, porque eu ajudei muito, o nosso hospital. Melhorou muito, né, desse tempo para cá, né, um atendimento. Agora nós estamos em processo de fazer a doação do nosso hospital para a congregação de São Camilo, que tem sede em São Paulo, porque essa congregação tem toda uma estrutura e um know-how para poder levar adiante o nosso hospital, que não pode fechar nunca, porque o nosso povo aimoriense, nesse sentido também, é carente, né? Por isso, nós achamos melhor para fazer a doação, como aconteceu também com o Hospital Nossa Senhora do Carmo de Resplendor, né? Agora, a sede da congregação São Camilo está lá em São Paulo. Eles têm mais de 50 hospitais espalhados pelo Brasil afora. Então, eles têm toda uma bagagem para levar adiante, né? Mais investimento no hospital, porque a nossa prefeitura, o nosso município, não tem grandes fontes de renda, né? É pouco, né? Então, vale a pena a gente destacar e valorizar o nosso hospital. Padre, o senhor também é uma figura muito bem vista, justamente pela juventude da paróquia aqui, com o pessoal do JUC e esses pequenos grupos. Como que o senhor vê a relação dos jovens de hoje em dia em relação com a cultura e a história da cidade? Você acha que se perdeu um pouco? Existe alguém tentando resgatar essa parte assim? É difícil, porque para o jovem permanecer aqui em Aimorés é complicado. Quando tem algum recurso e incentivo dos pais, este jovem vai sair para estudar fora. Colatina, Vitória, Governador Valadares, Belo Horizonte. Está saindo. E os que têm menos recursos ficam aqui em Aimorés. Fazer o quê? Hoje eu sou, como disse o Teófilo, eu sou pároco emérito, mas essa continua sendo a minha grande preocupação, o futuro da nossa juventude aimoriense. Aliás, é o futuro da juventude no interior do Brasil afora, porque o Brasil se torna cada vez mais um país de grandes cidades. E o povo do interior acaba se perdendo a história. Está se perdendo, fica empobrecendo e tudo a mais. Então é uma preocupação que eu já tenho, né, 45 anos que eu moro aqui no Brasil, né? Eu sou da Holanda, nasci lá. Então essa continua sendo a minha preocupação, o futuro do nosso povo brasileiro, principalmente o povo do interior. Né? O senhor acabou de falar que tem 45 anos que está aqui no Brasil, daqui a 5 anos tu faz 50 anos que está aqui no Brasil. O que você espera, qual a sua imagem da cidade daqui a 5 anos? O que você espera que a cidade tenha? Ou espera que a nossa comunidade cresça nos próximos 5 anos?
Bom, nos próximos 5 anos eu gostaria de realmente que acontecesse oportunidades para a juventude permanecer no interior, em Aimorés, né? Cursos, né? Incentivo para agricultura familiar, né? Cursos de profissionalizantes, etc. Criar oportunidade, porque um país, um lugar, uma cidade, uma região só muda através da educação. Não tem outro meio. Para você continuar sonhando com um futuro melhor, você tem que partir da educação. O governo federal, o governo do estado, o governo municipal tem que incentivar e investir na educação para que tenha um futuro melhor do que a vida de hoje. É o básico. Eu, em nome do projeto Casa de Vó, agradeço o tempo que o senhor tirou para conversar com a gente e contar um pouco mais da sua história. Muito obrigado. Tá bom, todo prazer. E espero que Aimorés e o Brasil se tornem melhor, mais justo.